We meant more to kids than Jesus did. Земли после определения más poderosos del mundo. Boa noite. Uma noite chuvosa, porém produtiva. Estamos aqui para dar continuidade às celebrações dos 50 anos da FAMECOS. Agradeço a presença de todos. Gostaria de registrar que temos o grande prazer em receber Monsieur Vincent Preyen, CEO da Associação Mundial de Jornais, que está aqui para fazer uma palestra que nos interessa especificamente, porque trata exatamente dessa nossa preocupação com o futuro da comunicação. Se a gente pensa que a comunicação, o núcleo da comunicação que a gente conhece, começa com o jornal e a comercialização da notícia e dos espaços dos veículos, muita coisa está acontecendo que a gente precisa entender e se aprofundar. Então, a ideia de fazer essa palestra como encerramento das atividades de conferências, né, do cinquentenário, é exatamente abrir esse espaço também para que a gente possa se localizar melhor e continuar pensando sobre isso. Então, eu queria agradecer muito ao atendimento do nosso convite. O Vincent chegou há pouco, viajou praticamente 24 horas para estar aqui com a gente, amanhã segue para Buenos Aires para participar do mídia digital que está acontecendo lá. O professor Eduardo Pelanda será o mediador dessa sessão. Teremos uma parte expositiva e, após, abriremos para algumas perguntas. Tá? Muito obrigado e uma boa sessão para todos. Bom, então, obrigado a todos por terem vindo. Prazer ter todo mundo aqui para a gente poder debater um pouco sobre o presente e o futuro da mídia com uma pessoa que é realmente um insider, tem sido nosso parceiro ao longo dos últimos 3 anos por aí. A gente tem feito várias ações em conjunto e eu acho que é uma questão super estratégica a gente estar com ele aqui, porque definitivamente uma pessoa assim, desse calibre e tendo esse tipo de envolvimento com a indústria só faz a gente estar mais conectado com o mundo, o que está acontecendo nesse momento, né? Então, deixa eu ler um pouquinho, um rápido currículo dele, antes de ele passar para a palavra definitiva para o Vincent. Bom, o Vincent Perrier é um francês e dirige a One Infra desde outubro de 2012. Antes era responsável por jornais, novas mídias e dificuldades econômicas relacionadas à indústria jornalística no escritório do ministro francês de Cultura e da Comunicação. Ele é graduado no Instituto Europeu de Administração, IEA, em Paris, e iniciou a carreira profissional como consultor para diversas empresas jornalísticas francesas, como Libération. A One Infra é uma organização global de imprensa, com sede na França e também na Alemanha, e tem um compromisso e a criação e cooperação entre vínculos, despertando caminhos para a inovação. Ela representa serviços para 18 mil publicações e mais de 3 mil companhias em 120 países. É um corpo representativo de troca, visando aumentar a qualidade e elevar padrões na cadeia de produção, trabalhando com autoridades públicas e instituições privadas para promover também a liberdade de imprensa. E na entrada, agora, quando vocês chegaram aqui, todos os que são alunos receberam um questionário também para horas complementares. Por favor, preencham e depois vem para a gente da palestra. E além disso, vocês viram, não sei se vocês viram o videozinho de uma time machine que a gente está construindo. Essa time machine a gente está
um projeto do Espaço Experiência e lá no Bilab também, de a gente tentar, também um pouco de uma pesquisa também, como é que a gente vai fazer informações digitais durarem 10 anos. Então, colaborem com a gente, tem um site que vocês podem ver depois ali. Ops. No site do portal da Famecos, pucrs.br/famecos/50 anos, vocês podem nos ajudar a tentar escrever um pouquinho sobre o presente e o que pode ser, o que a gente pode vislumbrar daqui a 10 anos. A gente vai botar essas informações todas em pendrives, em lugares na nuvem também, com as senhas, e a gente vai botar todas dentro dessa time machine que a gente bolou e que está imprimindo numa impressora 3D lá do Bilab. E daqui a 10 anos, espero que todo mundo esteja aqui para a gente poder abrir ela. Em 2026, a gente vai abrir a nossa time machine quando a gente estiver completando 60 anos. Ok? E a gente pede para todo mundo então desligar os celulares agora, colocar... quem for fazer algum tipo de compartilhamento, usar o hashtag Famecos50 anos. E a gente vai estar transmitindo também pelo Facebook, se alguém quiser falar para outras pessoas que não puderam estar aqui presente. Ok? Então, sem mais delongas, deixa eu chamar Vincent, please. Come. Thank you, Eduardo. What Eduardo didn't... Obrigado. O que o Eduardo não disse é que eu tenho 40, então eu tenho quase mesmo a idade do Famecos. É bom estar aqui hoje em Porto Alegre com vocês, especialmente pois nós temos uma conexão especial com essa cidade, Porto Alegre, por duas razões. Entre outras, uma é que Jean Michirotsky é o antigo presidente da One Infra, ele é brilhante e um dos presidentes mais brilhantes dessa associação. E eu me encontrei com ele essa tarde. É sempre bom vê-lo. E a segunda razão é que nós temos uma conexão forte com a RBS e com outros editores aqui do Brasil. O Marcelo Reich é o presidente do World Editors Forum, é uma das nossas comunidades. E vou falar mais sobre isso depois, sobre a One Infra. A segunda razão é que nós temos uma conexão forte com a PUC, com essa universidade, porque vocês são parte de uma aliança chamada de Global Alliance for Media Innovation. É um centro de inovação e diversas instituições acadêmicas, diversas empresas e empreendedores em tecnologia. Nós trabalhamos e colaboramos em diversos continentes. E é uma grande rede com uma grande capacidade que influencia o futuro da mídia através de realidade virtual, internet das coisas e todos esses desenvolvimentos para a mídia no futuro. Então, obrigado pelo seu convite. Obrigado, Jean, por seu convite também. Então, o que é o One Infra, brevemente? O Vincent já me introduziu. O One Infra é a Associação de Jornais, existe desde 1948, foi fundada pela resistência dos jornalistas. Os jornalistas queriam restabelecer, ter certeza que a liberdade de imprensa era respeitada no período pós-guerra e havia muita pressão para regulamentar a imprensa. Então, essas pessoas acreditavam que tinham a responsabilidade de promover a liberdade e também construir a capacidade por um sistema melhor. Eu vejo muitas similaridades entre o que nós temos visto esses dias, atualmente, e os nossos fundadores viram na década de 50. Então, o que nós fazemos, nós lideramos a organização, que é importante para a independência de publicação. É uma organização de negócios, nós falamos muito sobre negócios, são empreendedores de mídia, nós falamos sobre tecnologia e inovações, e nós construímos capacidades, o sistema de inovação e tecnologia, e nós também estamos envolvidos em conversas com o governo, pois quando você fala de inovação, não tem a ver somente com trabalhar com impressão 3D, você precisa pensar no impacto na sociedade e você deve se certificar que a notícia, o ecossistema de notícias também está bem respeitado pelas novas disrupções que acontecem na tecnologia. O que nós fazemos, então, como eu disse, nós damos suporte para programas cognitivos, nós
Publicamos relatórios nas redes, organizamos muitas conferências e nós temos um departamento para liberdade de imprensa. E aqui é Gamin, nós temos atualmente, Gamin é a Aliança Global para a Inovação. Nós temos 10 instituições trabalhando conosco, instituições da Europa, normalmente, e nós temos a PUC, RS, também temos uma parceria com a Universidade do Texas e com a TU na Singapura, e essa rede é um desafio, pois é muito interessante, mas é desafiador trazer a pesquisa acadêmica e o pessoal de negócios, nem sempre eles têm a mesma mentalidade. Esse é o nosso papel, juntar a capacidade e os recursos, pois eu acredito que o futuro, ao abrir as portas das empresas para trazer pessoas inteligentes como vocês e talentos futuros, nós precisamos da conexão com esse ambiente para inventar e ser o futuro no ecossistema de notícias e mídia. Então, quando nós celebramos o aniversário de 50 anos da FAMECOS, me convidaram para falar sobre as mudanças na comunicação nas últimas décadas e para onde isso vai levar, considerando que tem centralmente é as notícias, mas é um ator nas mudanças sociais. E um dos pilares das sociedades abertas, isso é um desafio, mas eu fico feliz e honrado para compartilhar com vocês algumas das minhas observações pessoais. Essas são observações como CEO do World Association Newspaper Association. Então, no passado, as últimas 2 décadas, a indústria de notícias passou por um terremoto com múltiplas sequelas. A mais recente é a emergência das plataformas de mídia social global. Quando nós olhamos a publicação depois da Segunda Guerra Mundial, foi a melhor época em 60 anos, com aumento de receitas e leitores. Editores puderam fazer algo que parecia impossível agora, ganhando lucros recordes, fornecendo um serviço que informava, engajava a população e o produto facilitava uma discussão democrática aberta e a independência e integridade ajudava a responsabilizar aqueles que estavam no poder. Naqueles dias, os editores estavam interessados em saber o que, o porquê, como cobrir e por que cobrir. Como nós sabemos, essa era chegou ao fim há uns 10 anos atrás, com a queda na mídia impressa, exceto na Ásia. A circulação de jornais, a receita para a circulação estava maior do que a de anúncios. E estava cada vez mais centrada na audiência e com uma tempestade perfeita no digital. E o digital está substituindo o impresso. Se você quer resumir a última década, seu ecossistema vai dizer que, se de repente tivemos muito mais liberdade, aqueles que criavam as notícias, os anunciantes, os startups, especialmente a audiência, todos foram dados uma nova liberdade para se comunicar fora da estrutura tradicional da transmissão e dos modelos de mídia em massa. Nos últimos 10 anos, viram uma explosão de novas ferramentas e técnicas, e essas mudanças acabaram com a clareza antiga. Se você for adiante 22 anos após a emergência da internet pública, e é um mundo que está de cabeça para baixo. Junto com o dispositivo inteligente e a explosão de sensores, nós temos uma sobrecarga de informação. O conteúdo de notícias está em todo lugar, e a maioria desse conteúdo não é exclusivo na sua fonte ou na sua distribuição. O que ainda falta é ordem entre o caos. A impressão que nós estamos encrencados como uma indústria, a indústria de mídia e jornais, nós não estamos medindo a riqueza da melhor maneira. No lado do produto, os consumidores foram do impresso ao móvel, onde as necessidades não são alcançadas pelos legados antigamente, e estão cada vez mais consumindo notícias fora da plataforma tradicional. Do lado dos negócios, a possibilidade do consumidor de pagar é apenas um resquício do valor que se pagava antes. E as empresas de tecnologia estão tirando a receita de anunciantes que essas empresas dependiam. O resultado final é que a maior parte dos consumos de notícias acontece longe dos domínios controlados pelos editores que produzem conteúdo.
Uma das coisas maravilhosas sobre o surgimento da web há uns 20 e poucos anos atrás foi a maneira pela qual a publicação democratizada, de repente, qualquer um com uma ideia poderia fazer um site e tornar isso disponível para qualquer um no mundo. A abundância é um resultado positivo da democratização digital, mas ao reduzir o valor comercial da informação a quase zero, a revolução digital pôs em xeque-mate os principais produtores originais de informação. Essa mudança tectônica causou um grande terremoto no território do conteúdo. A publicação está cada vez mais marginalizada, com receitas mais baixas para produzir jornalismo e com uma distribuição, monetização e a interface com os leitores cada vez mais sendo controlada por plataformas. Nós chegamos o que a professora Carlota Pérez chama de o estágio de lançamento da quarta revolução industrial, onde os benefícios e disrupções de tecnologia da informação estão finalmente começando a afetar a sociedade como um todo, transformando toda a indústria, todo o trabalho e a vida pessoal de todas as pessoas. Nós estamos na beira de uma revolução industrial que fundamentalmente vai alterar a maneira como nós vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros. É caracterizada pela fusão de tecnologias que está ofuscando as linhas entre o físico, o digital e as esferas biológicas. A possibilidade de bilhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis com uma potência de processamento nunca visto, capacidade de armazenamento é ilimitada, e essas possibilidades vão ser multiplicadas pela emergência de tecnologia em campos tecnológicos como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, carros conectados, impressão 3D, nanotecnologia, armazenamento de energia e computação quântica. Como as revoluções que vieram antes, a quarta revolução industrial tem o potencial de aumentar os níveis de receita e melhorar a qualidade de vida de populações em todo o mundo. Transporte e comunicação, o custo com comunicação e transporte vai aumentar. As cadeias globais vão se tornar mais eficientes e o custo de fazer negócios vai diminuir e vai abrir novos mercados e aumentar o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, essa revolução vai causar uma desigualdade maior, particularmente porque vai causar disrupção nos mercados de trabalho. Existem 3 razões pela qual a transformação de hoje representa não só uma prolongação da terceira revolução industrial, mas, ao invés, o surgimento de uma nova. A sua velocidade, o seu escopo e o seu impacto em sistemas. A sua velocidade segue uma velocidade exponencial e não linear. Isso é novo. O seu escopo está causando a disruptura em todas as indústrias, em todos os países, e seus sistemas estão impactando. O impacto do seu sistema é caracterizado pelas mudanças de sistemas inteiros de produção, gestão e governança. Notícia sente fortemente os sinais da quarta revolução industrial. Essa revolução é caracterizada pela dominância de potências tecnológicas globais e a inversão de influências. De baixo para cima, é uma nova dinâmica que está mais forte que a dinâmica tradicional de cima para baixo. É a nossa nova legado. Isso deixa os provedores legados entre o caos. A solução para a falta de ordem no caos é a personalização e automatização, liderado pelo apetite por comportamentos de dados. Essa personalização demanda muitos dados de cada usuário. Ninguém atualmente captura mais dados ou investe mais recursos em transformar esses dados em personalização valiosa e automação do que o Google e o Facebook. Porque a natureza da economia de plataforma depende dessa cadeia de valor centrada. As empresas de plataformas estão gastando com os produtores de conteúdo. Sistemas legados estão voltados para conteúdo e mídia, enquanto que as plataformas acreditam que o valor central é o usuário. Nós claramente vemos essa mudança acontecendo nos Estados Unidos, onde 60% dos cidadãos americanos citam o Facebook como sua fonte de notícia primária, e onde empresas de tecnologia coletam 80% das receitas digitais disponíveis no mercado. Ainda, o conteúdo é um ativo fantástico para as plataformas de tecnologia. Vale do Silício revelou seu apetite para entrar nas categorias de serviços como agregação
agregação de notícias, o Google AMP, Facebook Instant Article, Google Reader, o Facebook Paper e, mais recentemente, os bots. A tecnologia não adiciona um benefício fixo. Ao invés, isso amplifica a força humana subjacente. A amplificação explica por que a internet aumenta a liberdade de expressão nas Américas, mas ingessa dissidentes e continua a espalhar notícias erradas na China. Com a informação mais acessível, mais barata do que nunca em redes sociais e outras plataformas de distribuição, parece que as pessoas estão usando isso para explorar o que já é familiar a eles. O mecanismo pelo qual os grupos de mídia social são formados tendem a um clustering de indivíduos que têm mentalidade similar. A confiança no algoritmo invisível que eles não entendem e não podem responsabilizar pela curação das notícias. Esse é a bolha o efeito de filter bubble descrito por Eli Peiser. O que nós estamos vendo recentemente na Europa é o debate público sobre o Brexit ou sobre a última campanha presidencial americana. É um acordar duro e uma mudança na internet em 10 anos apenas. Em 2006, bem antes de estarmos impressionados e confusos pelo debate surrealista sobre supostos benefícios do Brexit, ou mais recentemente pela eleição do Donald Trump, Jürgen Habermas, um dos principais teóricos da esfera pública, nos avisou que o surgimento de várias salas de chat no mundo vão levar à fragmentação de uma audiência em massa politicamente focada em um grande número de questões públicas isoladas. O fim dessa massa é acelerado pelo filter bubble e a clusterização da sociedade em um eco devastador que está proliferando na web e outras redes digitais. Eu não quero o seu tempo, a sua atenção. Eu quero que vocês me escolham. Eu quero que vocês me escolham. Eu quero a sua atenção. Atenção era a moeda antiga para qualquer jornalista. Confiança é a nova moeda. A sobrecarga de informação é agora um problema agudo e a confiança em discernir os provedores de mídia é cada vez mais preciosa. A superabundância de informação criou uma crise. Na nossa dieta de informação, nós enfrentamos uma escolha entre um excesso e discernimento. Existem muitos fornecedores de comida ruim nesse novo mercado. E as salas de notícias são as suítes editoriais no centro da mídia, das organizações de mídia confiáveis. Com essa correção de erros está sob uma séria ameaça recentemente. O barômetro de confiança publicado por Edelman e a Agência Global de PR mostra que estamos passando por uma crise de confiança. Não é uma queda na confiança, mas um aumento na divisão social numa escala global. Por um lado, 15% tem educação, tem ensino superior, como vocês estavam com os 25 principais salários na sua faixa de idade. Vocês são grandes consumidores de notícias, têm uma grande quantidade de confiança nas instituições, o nível mais alto alcançado por 20 anos, o que é muito bom para as organizações de mídia. Mas, por outro lado, aqueles 80% que constituem a população geral, eles estão numa relação de aumento de falta de confiança e depende mais na confiança interpessoal e com seus parentes e parentes próximos em redes sociais. Existe uma inversão na pirâmide de influência. Instituições como organizações de mídia estão perdendo seu status como os principais influenciadores ao benefício de uma relação mais poderosa peer-to-peer. A divisão entre os dois grupos nunca foi tão grande. Isso é particularmente verdade nos Estados Unidos, primeiramente seguido pelo Reino Unido, França e na Índia. Nesses países, mais do que qualquer outro, as elites estão desconectadas e não mais conduzem ou facilitam o debate público. A pesquisa do Edelman nos diz que nós devemos ir além da grande ilusão que a massa vai continuar a seguir as elites, incluindo as organizações de mídia. A confiança da massa não pode ser mais levada em vão. A riqueza, isso está causando impacto na sociedade como um todo.
Agora que o conteúdo é curado e controlado pelo usuário, como nós garantimos que eles vão seguir princípios éticos? Nós vivemos em um tempo que pode ser considerado a época dourada de relatar. Relator é rápido, gratuito e todos podem fazê-lo. Nesse mundo, a moeda válida é o número de cliques e curtidas. Uma notícia não é mais uma notícia desde que ela não seja levada adiante em redes e chegue a um nível máximo de visualizações. Nesse mundo, a era de fatos verdadeiros acabou. E vocês vão ouvir mais informação sobre notícias factuais, especialmente depois dessa campanha nos Estados Unidos. Como a Catherine Wiener relatou corretamente na sua coluna no The Guardian nesse verão, há muitos editores ou organizações de mídia que medem o seu conteúdo em termos de vitalidade e viralidade ao detrimento de qualidade e verdade. A pergunta é como nós preservamos a confiança do público e a relatação que pode ser responsabilizada. Como nós lembramos que a relatar responsabilizada não é algo do passado, é crucial como nunca. Quem você confia? Quem vai se garantir que você tem os fatos certos? Quem vai garantir que as fontes são reais e confiáveis nessa era de publicação rápida e gratuita? Sim, todos podem publicar qualquer coisa. E se torna mais necessário deixar vivo e tirar aqueles que mantêm um padrão ético mais alto e manter. Com a mídia tradicional enfraquecida, com instituições, quais instituições vão agir como um contrapeso aos interesses de negócios e políticos? Que instituição de mídia vai agir como um cão que vai cuidar do interesse público? As plataformas de internet parecem estar relutantes aos novos publicadores, com todo o serviço público, a responsabilidade do serviço público que está junto com esse papel. O que vai além da satisfação ao interesse dos seus acionistas. É o momento de assumir essa responsabilidade. Enquanto as novas plataformas, quando as novas tecnologias transformam o nosso mundo, elas também transformam a maneira como trabalhamos, organizamos o negócio e o trabalho. A tecnologia cria um novo fluxo de trabalho que se mostram superior aos antigos e se tornam o novo normal para eficiência e efetividade. A platformization da nossa sociedade é como a uberização é o princípio econômico no controle nosso para estabelecer paradigmas de cooperação como o Fordismo e Taylorismo. A antiga cadeia de valor é baseada no princípio de produção linear, enquanto a nova cadeia de valor é mais elaborada, sofisticada, baseada em coordenação e experimentação. A magnitude do fenômeno é tal que as principais plataformas digitais do mundo têm uma capitalização de mercado combinada de 4 trilhões de dólares. Plataformização é uma tendência para o controle monopolístico, a supremacia de mercado gerada ao atingir a massa crítica de utilidade através de acesso a todos os ativos em um só local. Em uma era de capitalismo de plataforma, as firmas têm incentivos para criar o que pode ser chamado de monopólio criativo, sistemas nos quais novos serviços estão constantemente sendo oferecidos a novos mercados emergem. Isso é porque os gigantes da internet como Google e Facebook são vistos em diversas áreas de preocupação, também oportunidades relatadas pelos publicadores de notícia em todo o mundo. Facebook, em particular, com membros de nossa comunidade de editores, não consegue se decidir se esse gigante social é uma força negativa ou positiva. Agora vivemos em uma era de relações onde o conceito de mídia de massa está sendo sobreposto pelas redes sociais. Ao invés de publicar seus próprios sites e aplicativos de notícias, organizações de notícias pedem se publicar diretamente em plataformas que elas não controlam. O paradigma subjacente é que a economia de relações que alimentam o império do Facebook, enquanto ele se conecta as pessoas umas com as outras, não alimentam o negócio de notícias. Publicadores de notícias tratam esse serviço de massa como entregando um produto que se encaixa a todos, que eles sentem que é um commodity de conteúdo. O que morreu graças à abundância
de opções e permissores na mídia é o jornalismo, é o que estava de acordo com o jornalismo. Danos, talvez mortalidade, uma situação simbioticamente suportada, publicações, broadcasting, produção em massa, partidos políticos. Nós estamos chegando finalmente ao fim da era de Gutenberg e precisamos elaborar novos cenários de negócios, novas descrições de funções para os nossos jornalistas e nossas organizações de notícias. Uma pergunta-chave ainda não tem resposta. Os editores vão se tornar marginalizados como produtores de conteúdo ou nós vamos conseguir evoluir nossa posição como um serviço de notícias independente na era das plataformas? Naivos digitais como BuzzFeed ou Vox construíram a sua presença trabalhando com um novo sistema de distribuição, não contra eles. Mas isso é certo para os jogadores do legado? Os players do legado? A caçada por leitores é o suficiente para justificar a independência? Aqueles que estão dentro da indústria dizem que o conteúdo distribuído é uma das mudanças mais profundas em editoração desde o advento da web há 2 décadas. Facebook, Snapchat, Google, Apple e outras empresas desenvolveram tecnologias de iniciativas de conteúdo que estão redefinindo como usuários móveis consomem notícias e outro conteúdo editorial. Ao acelerar o display das páginas e a meta do Instant Articles, a principal meta para o Facebook, mais provavelmente, é prevenir os usuários de sair do seu aplicativo. Sua meta é mantê-los dentro do muro da sua rede social, onde o Facebook pode coletar a maior parte dos dados sobre o comportamento do usuário. E, é claro, artigos instantâneos que permitem ao Facebook já um provedor de anúncios móveis para aumentar a sua receita com anúncios no futuro. Se publicadores não podem reconstruir imediatamente um modelo econômico sustentável e maduro com um novo sistema de distribuição e alcançar um modelo funcional junto com o Facebook, como nós vamos poder garantir que eles vão ser editores e jornalistas tentando manter a ideia de que a imprensa livre é muito importante para a sociedade democrática? As salas de notícias tradicionais ainda são uma grande fonte de notícias no ambiente, mas se são minadas, que tipo de conteúdo vão ser replicados amanhã? Alguns editores estão adotando uma abordagem de esperar e ver. Contudo, o consenso da maioria, incluindo o New York Times, é que o Facebook é grande demais para ser ignorado. É por isso que nós temos esses números aqui, forçando eles a jogar o jogo com esse conteúdo distribuído. Mas enquanto o engajamento e o tráfego era bom, existe uma preocupação a respeito do novo formato. Os editores estão enfrentando decisões difíceis. Se querem alcançar audiências que gastam o seu tempo em um ecossistema fechado das plataformas sociais, isso pode ter um impacto na distribuição, monetização e nos seus pontos de toque com usuários, que pode impactar as suas receitas. Existem muitos desafios para sobressair. O que está imediatamente em jogo é esse pacto de plataformas de conteúdos, é o acesso ao usuário e como os editores podem usar esses dados para adaptar ao comportamento do usuário e monetizar através de assinaturas ou dinheiro de anúncios para profissionais e usuários inteligentes e fundamental, pois o jornalismo de se encaixa a todos é do passado. O futuro tem a descoberta e a apresentação de histórias adaptadas a cada usuário, onde o engajamento é maximizado em uma base individual. Nós precisamos ser pessoais e estar fazendo o login através do design. Uma coisa fascinante está acontecendo com o futuro da mídia. No passado, nós focamos o nosso modelo de negócios sobre o formato primeiro, as limitações do mercado segundo e qualquer outro foco nós poderíamos ter como terceiro. Agora, os editores estão enfrentando uma nova realidade de ter que redefinir tudo baseado em como as pessoas se comportam. Nós nunca precisávamos fazer isso antes, porque o comportamento da audiência nunca foi tão diferente para
cada tipo de mídia. Costumava ter uma indústria, estava junto pelas coisas que mantinham essa indústria junta, similaridade de modelos entre um grupo coerente pequeno de mídias. Essas condições não são mais verdade. É porque é difícil encontrar uma organização de mídia hoje que não está pensando sobre ciência de dados em algum nível. Dados têm a ver com métricas e você consegue medir a performance e o alcance ao usuário. Isso causa consequências e gera novas fronteiras para serem exploradas em termos de escala, no poder analítico, equilíbrio entre complexidade de datasets e decisões que você pode tomar uma ação. E não podemos esquecer políticas de privacidade que respeitam e protegem o dado do usuário individual. Como sempre, a maneira indo adiante para a indústria pode ser através da colaboração. Nesse mundo altamente fragmentado, onde os publicadores de notícias têm um fator crítico para o sucesso, a sua habilidade de agir coletivamente e sair do seu mundo competitivo para trás, nós não estamos grandes o suficiente sozinhos. Ao invés de deixar as plataformas tecnológicas mais fortes, os publicadores devem se unir, porque nós temos menos problemas trabalhando com concorrentes que trabalham juntos. Nós conhecemos um mundo onde as plataformas e provedores de tecnologia terceirizada estão na posição de policiar e regular a internet. Nós precisamos repensar as nossas alianças e avançar a ideia de que um ecossistema para notícias, um ecossistema de mídias diversificado e independente deve ser na era digital. Para onde isso nos leva? Os processos de trabalho estão passando por uma grande transformação. A separação entre jornalismo e entretenimento, jornalismo e publicidade, jornalismo e advocacia, e informação e opinião, em muitos casos, não está claro ou está desaparecendo. Em algumas circunstâncias, o jornalismo está sendo aplicado como uma ferramenta simples, como um formato, uma ferramenta. Mas jornalismo, na verdade, é um método, e as práticas nas salas de notícias devem ser preservadas com esses métodos. Isso pode determinar a qualidade do novo ecossistema de notícias que está sendo moldado. Mas algo que nós aprendemos do Tancredi Falconeri, o Prince Salinas, o sobrinho de Gattopardo Giuseppe Tomasi Lampedusa, adaptado pelo Visconti, é que se nós queremos que as coisas fiquem como estão, as coisas têm que mudar. Tudo tem que mudar. A pergunta crítica para a mídia legado é aprender como mudar tudo e, ao mesmo tempo, preservar a sustentabilidade de sua estrutura existente. Em geral, o declínio das grandes corporações aumentou nos últimos 12 anos ou tanto. As empresas corporativas tentando inovar nas suas estruturas existentes não funcionam. A Accenture, sim, diz. De acordo com uma das pesquisas, a inovação de corporação, aceleradores e capital de risco nem sempre é a melhor abordagem para as empresas maiores e tradicionais. A solução ao problema: colaboração. Startups e corporativos devem colaborar para os melhores resultados. A geografia e o processo da inovação não está mais aberto. Eu venho de Paris. Colaborador e disperso. Da sua pesquisa, Accenture viu que onde grandes corporações trabalham com as startups, é ali que o valor de negócios é criado. Pesquisa almejada por grandes empresas, investimento em startups, escalonando empresas, pode ser uma ação bem-sucedida de grandes líderes dos negócios hoje. Em um mundo que sofre pressão para inovar e adaptar, a inovação evoluiu de um empenho episódico para uma função corporativa permanente. A aceleração de inovação e a velocidade de disrupção são difíceis de entender ou antecipar. Os motivadores de inovação constituem uma fonte de surpresa constante, até mais para os mais bem informados. Para abordar essa nova paradigma, um novo sistema de interplay entre diferentes stakeholders, universidades e negócios tem sido espalhados pelo controle das grandes plataformas de tecnologia. É por isso que acreditamos que é importante trazer os editores, as startups, juntos nesse novo ecossistema. Houve uma época em que Google e Facebook eram plataformas digitais que forneciam busca e redes sociais. A Amazon era um varejista e a Apple era um fabricante de hardware. Contudo, esses atores estão diversificados em outros mercados. E eu acredito que essa capacidade de diversificação
pode formar a conexão com esses centros acadêmicos e de pesquisa, especialmente no Vale do Silício, pois devem ser mais centrados no usuário do que nunca. Publicadores devem começar com as comunidades que eles servem. A notícia, fundamentalmente, é um negócio que constrói valor para as comunidades para a qual serve e se sustenta como resultado desse valor. Isso é algo que os editores devem entender e trazer em sua prática sem muitos problemas. Sem trabalhos de informação, as pessoas querem fazer, que se isso não mudou fundamentalmente nas últimas décadas. Contudo, a maneira como é entregue e monetizada dramaticamente se transformou. Isso é uma pesquisa de 2006, e eu acredito que nós poderíamos fazer a mesma pesquisa 10 anos antes. Estamos falando sobre os motivadores básicos da comunidade para as organizações de notícias: educar, enriquecer, entreter, engajar, empoderar, etc. O que é novo é que a audiência de hoje não fica mais impressionada pelos dispositivos. Tem novas expectativas do conteúdo, a embalagem e a distribuição do que consomem. Isso cria, em retorno, novos níveis de expectativa que impactam a descrição da função do jornalista da organização de notícias. As pessoas não compram mais produtos, elas compram experiências relevantes. Elas buscam soluções holísticas, experiências que são significativas para eles, histórias que são autênticas. Isso não é uma citação jornalista, mas uma citação do Mauro Porcini, chefe da PepsiCo. Seguindo uma recomendação do Fast Consumer Goods Company, jornalismo está indo de contar histórias para permissão de soluções, ou vendendo soluções. Esse jornalismo não está interessado apenas no porquê, mas também no o que agora. Ela alimenta o engajamento social e o debate, tem um impacto crescente em nossas vidas e também requer mais confiança nas notícias. Jeff Jarvis, diretor da Toll Knight Center para Jornalismo de Empreendedores na Universidade de Nova York, resumiu bem a situação. Ao invés de continuar de tentar manter a nossa fábrica de conteúdo, cujo negócio verdade é vender óleos à tonelada. Imagine se a notícia fosse um serviço cuja meta era ajudar as pessoas a melhorar suas vidas e comunidades ao conectá-las não só à informação, mas também uns com os outros, com um modelo comercial construído em valor e não volume. Imagine se as notícias entendessem o seu papel não como uma indústria verticalmente integrada que controla a escarcidade da mídia impressa, a audiência, o espaço, o tempo na mídia, mas ao invés, como membro da comunidade que serve e como um player nesse ecossistema mais complexo e maior de informação, dados, tecnologia e relações. Para jogar nesse ecossistema, Eric Scherer, um amigo meu, jornalista francês e gestor de inovação numa empresa da French Television, diz que a nova geração de jornalistas é um criador de cenários, um produtor de impacto, um desenhador de narrativa e um gestor de projetos. Ele vê 3 novas descrições para esse novo jornalista. A primeira é o jornalista imersivo visual experiencial. O jornalismo de experiência baseia-se em mais experiência. A experiência agora reina a paisagem da mídia, para o bem e para o mal. Uma nova prioridade vai ao contexto em volta do conteúdo, ao invés do conteúdo em si. Kevin Kelly, era o chefe da Wired, diz que estamos vendo uma transformação da internet de ser um local onde nós coletamos informação para ter a ver com nos conectar com experiências. O futuro da cobertura ao vivo não tem a ver com o tempo real, apenas. Quando a equipe chega no local e bota suas câmeras de realidade virtual, você vai poder estar presente no evento. O segundo cenário, para ele, é o jornalismo prospectivo de solução. Esse jornalismo de solução também é referido como jornalismo prospectivo ou construtivo. Está ganhando força internacionalmente. Os editores estão se envolvendo e descobrem a resposta positiva das audiências. O jornalismo construtivo é um jornalismo de aspiração. Ele não foca somente no porquê, mas, como eu disse antes, ele se interessa no porquê. E ele mostra um quadro mais preciso
de acordo com os princípios jornalísticos, como diz a Catherine Glinstead. O processo envolve jornalistas repensando a sua abordagem habitual de cobrir conflitos e problemas e expande isso para facilitar um debate orientado, abraçando uma cobertura focada em solução. Histórias construtivas baseadas em solução são altamente relevantes para as nossas sociedades. Além de relatar os problemas que as comunidades enfrentam, o jornalismo de solução envolve um exame crítico de maneiras como resolver essa questão. Muitos se mantêm em como devemos ver como essa função de jornalismo vai funcionar, mas sem dúvida é uma maneira de abordar as notícias no futuro. Terceiro cenário possível, que na verdade já está acontecendo em muitas organizações de notícias, é o jornalismo em modo de projeto. O jornalista está se tornando um chief designer, um condutor de música que tem diversas competências, muito mais do que um contador de histórias. Ele deve combinar o tópico correto com a plataforma correta e a programação correta. Nesse contexto, ele vai ser mais difícil conduzir esse trabalho. Ele trabalha como analista e mostra a sua experiência. Ele trabalha no modo projeto, similar a uma startup. É descrito como um jornalista empreendedor. Um dos melhores exemplos dessa geração pode ser visto no Washington Post. Um salto no jornalismo requer mudança na mentalidade. Os novos silos, precisamos de novos silos. O editor, não precisamos mais dos silos, o comercial numa porta, a tecnologia lá. Eles devem ter equipes multifuncionais que são os constituintes. O produto, que antes era conhecido como editorial, a audiência, o comercial, o receita, a tecnologia, o design, não apenas da apresentação, mas do uso, e os dados. Essas equipes precisam ser empoderadas para identificar a necessidade do consumidor e construir um produto para atingir essa necessidade. Para irmos adiante nessa direção, bolsos profundos e estruturas que protejam a independência dos jornalistas vão ser essenciais para a independência e sobrevivência das democracias. O jogo de buscar escala nas notícias não está trazendo as recompensas que se esperava. Enquanto a venda de publicidade chega ao seu nível mais baixo em 2016, até as principais empresas estão em problemas. Tem jornais no Reino Unido que estão saindo do mercado. Existem muitas operações que estão no negócio. Até mesmo o BuzzFeed, um modelo de novos negócios com conteúdo viral e publicidade nativa, não atingiu suas metas em 2015. Publicidade como modelo de publicação está quebrado. O modelo de assinatura está mais atrativo, mas, contudo, só funciona para um número pequeno de publicadores elite. Portanto, as organizações de notícias criam uma constelação de serviços, dando às pessoas o que elas precisam. Como eles ganham dinheiro? A indústria está explorando diversas novas fontes de receita. Nenhuma vai ser um único salvador. Os tablets, os paywalls e publicidade nativa são falsos messias. Onde isso leva o jornalismo? Uma estrutura de poder em todo o mundo que estão enfrentando problemas com o Panama Papers, ainda é importante ver o impacto do jornalismo não diminuiu-se, mas está encontrando novas formas pela qual ele consegue avançar. Ou novas próprias de publicadores ou editores devem tomar uma decisão sobre uma infraestrutura de publicação que deve ser mantida. Emily Bell, do Centro de Jornalismo, acredita que manter um website pode ser até abandonado para se pegar uma hiperdistribuição. Se os editores vão ser marginalizados, seria essencial no futuro manter a estrutura para proteger a independência dos jornalistas? Que tipo de substituto nós podemos identificar para salvar a independência dos jornalistas
que vai contra esse poder que pode ser responsabilizado. Com cada interação da tecnologia, nós vamos cada vez mais longe da noção que, para ser um publicador de notícias, é ser dono de tudo. O jornalista, a impressão, as relações com a publicidade. Alguns especulam que os blockchains, a plataforma tecnológica por trás do Bitcoin, pode ser usado para as trocas no mundo, no mercado futuro. Isso vai causar uma disrupção gigantesca para o sistema de publicação. Isso, teoricamente, significa que todos os sistemas de back-office vão estar automatizados e o criador de conteúdo vai depender quase só na criação de valor dos seus trabalhos. Com esses blockchains privados, os criadores não vão ter a distribuição e os pagamentos que as empresas de mídia têm no conteúdo. Com o blockchain, a distribuição e pagamento pode ser afastado de intermediários centralizados. Com os blockchains privados, produtores de notícias podem fazer o processo de obter e pagar o conteúdo sem nenhum problema. Com o blockchains, cada indústria baseia-se na mediação, transação e uma relação de confiança é potencialmente sofre disrupção. Então, como conclusão, onde eu começo? Eu não dormi nas últimas 24 horas, então eu não estou muito atento na minha conversa. Mas a conclusão, o que isso significa para a nova geração de publicadores ou de editores? Primeiramente, a respeito da audiência. Quando a lógica de demanda prevalecer sobre a lógica tradicional de oferta, as soluções centradas no consumidor dependem do capital de confiança. E nós precisamos fazer mais para cultivar esse capital de confiança baseado no valor provido pelas comunidades que nós servemos. Segundo, a respeito da distribuição de conteúdo. A questão de circulação agora está abaixo da questão maior dos novos canais de distribuição. E aqui nós podemos ver que, apesar que precisamos da mídia social, a mídia social precisa de nós. E está no seu interesse e também no nosso interesse colaborar em construir um ecossistema que inclui marcas fortes de notícia e reconhece o direito do autor. Terceiro, a respeito do controle da cadeia de valor, a mudança para um ecossistema de notícias centrado no usuário, onde os dados é a chave, ainda não está bem integrado e digerido pelas nossas publicadoras tradicionais. Nós falamos muito sobre os dados, mas poucos encontram a salvação. Quarto, a respeito das receitas, a questão chave para qualquer editor ou qualquer jornalista, aqui, onde a indústria da música provavelmente não é uma de declínio, e nós devemos encontrar um modelo correto de negócios. Big Data e seus insights, o seu contexto, podem contribuir em duas maneiras para novos modelos de negócio. Primeiramente, ao permitir nós sabermos os nossos consumidores melhor e servi-los melhor. Segunda, desenvolvendo novos serviços baseados na aquisição de informação pessoal. Como as novas empresas de notícias podem sobreviver na nova era digital? Não falando em nome da minha organização, eu acredito que uma sociedade liberal, bem-sucedida, depende de corpos cívicos sociais que tem valores liberais com propósito. Dar suporte a isso deixa as pessoas... aumenta os valores universais dos cidadãos. Os publicadores devem estar juntos e abrir suas redes para um escopo maior de parceiros e uma abordagem com multi-stakeholders quando estamos no fim das plataformas. É isso que nós tentamos fazer com diversos parceiros mundo afora e eu espero que a gente continue trabalhando nessa direção. Novamente, eu quero agradecer à Universidade por ter me convidado hoje a estar aqui nesse aniversário de 50 anos da FAMECOS. Eu espero que nós continuemos a nossa jornada juntos. Muito obrigado.